Obrigada por me convidar novamente para fazer uma outra palestra. Eu me aposentei há um mês atrás, isso ainda é algo novo para mim, eu ainda estou ativa no campo e eu tenho muito prazer em poder falar sobre o meu assunto favorito, que é a função do braço. É algo muito importante, é uma parte importante do nosso corpo. Lógico que nós pensamos o dia inteiro com a nossa cabeça, mas se você olhar para os seus braços e suas pernas, os braços são muito mais utilizados do que as pernas. Então, um dos meus primeiros focos nos estudos que eu realizei não foi sobre o caminhar, mas sim sobre a função do braço. Então, agora eu vejo um aumento de interesse sobre isso. Isso é muito bom e eu espero que isso possa aumentar mundialmente falando. Assim, nós vamos ter mais atenção nos braços, porque a maioria dos homens jovens, adolescentes, ou até mesmo os homens jovens ou idosos com Duchenne, eles estão na cadeira de rodas e eles dependem da função do braço. Então, só para deixar algumas coisas claras aqui, essa é uma foto do braço. Eu estou mostrando para vocês aqui as partes mais importantes, que é o deltoide, que é o ombro que pode ser dividido em três partes. A parte anterior, que está na frente, a parte média e a parte posterior, que está atrás. Podemos ver aqui os tríceps e os bíceps do outro lado, que é a parte frontal do braço, e aqui o tríceps na parte posterior do braço. Estes músculos são autossuficientes, eles precisam da pele, nada mais. É importante que nós possamos gravar, pensar e olhar e ver como eles se contraem. Nós podemos fazer um MEG e vocês podem ver os eletrodos que estão no bíceps. E cada vez que a pessoa faz a contração, vocês podem ver na tela a variação de movimento. E nós solicitamos aos pacientes que fizessem o máximo de força possível no braço. E desta maneira nós conseguimos medir as contrações voluntárias, as atividades de contração voluntária. O que nós fizemos na nossa pesquisa, que estão relacionadas às atividades musculares, nessa medida de atividade muscular para medir os movimentos, as contrações, em porcentagem. Então, as contrações voluntárias que nós temos aqui, se você utilizar menos atividade, você vai utilizar menos fibras musculares, aí você vai ter uma porcentagem menor. O problema é que nós só medimos as contrações, o máximo nível de contrações em EMG, se nós utilizarmos o músculo em diferentes posições, como a extensão do cotovelo, e aí você consegue medir o máximo dessas contrações utilizando apenas numa posição favorita. Se nós passamos para o próximo slide, vocês podem ver o que nós fizemos. Nós colocamos os garotos com Duchenne para fazer o movimento, para se movimentar. E aí nós vimos a parte dos braços e com diferentes câmeras nós conseguimos ver quais são as direções em que os braços se movimentam. E as câmeras puderam detectar diferentes tipos de movimento. E aí nós conseguimos saber como eles estão localizados em um ambiente 3D e combinar isso com a pesquisa. Nós também pedimos aos garotos para realizar algumas atividades. Nós pedimos para eles levantarem os braços na lateral, que é o movimento de abdução, ou fazer uma flexão de cotovelo, alcançando um ponto específico, onde eles tinham que alcançar um ponto específico no local em frente a eles. Mas nós também pedimos a eles para fazer essa medida de braço, como beber alguma coisa, e eles podiam fazer isso da forma que eles achassem melhor, movimentar da mesa para um lugar, para outro lugar, ou desenhar algo em um papel. E nós fizemos esses 3 movimentos padronizados. E aqui vocês podem perceber, se vocês olharem o paciente que está em roxo, vocês vão ver, por exemplo, que levantar os braços para a lateral,
O responsável por isso é o músculo deltoide. E você pode ver também que mais de 101% desse músculo deltoide é utilizado. E em garotos saudáveis, eles estão usando ao redor de 60% que está em lilás. Se nós seguirmos adiante, vocês vão ver que mais ou menos 100% está utilizando. Então, os garotos com Duchenne utilizam muito mais as atividades musculares do braço para poder realizar as atividades padronizadas. Mas, da mesma forma, eles têm esse mesmo uso com as atividades não padronizadas. O efeito que eles têm com as atividades não padronizadas é que eles utilizam músculos não compulsórios, que nós podemos ver no próximo slide. São músculos compensatórios. Novamente, esses são os movimentos que nós pedimos que eles realizassem, que é levantar o músculo na forma lateral. Nós podemos ver os pontos azuis em que os meninos de Duchenne utilizam muita atividade muscular, às vezes muito alta, e os meninos saudáveis utilizam menos, eles têm menos atividade muscular. Vocês podem ver aqui os garotos saudáveis, os números relacionados a eles, ou seja, o número mínimo. E aí vocês podem ver essa linha ao meio, onde você tem a ativação dos meninos com Duchenne, que utilizam muito mais a ativação dos músculos. Na verdade, eles utilizam todas as fibras musculares para poder realizar uma tarefa. E isso é muito importante para poder lembrar, porque você não pode passar o dia inteiro utilizando a contração muscular. Você pode fazer isso uma ou duas vezes, você precisa descansar e descansar. E talvez algumas horas depois você possa fazer isso novamente. Ninguém consegue correr uma maratona todos os dias. E isso é comparável com a ativação muscular nos braços dos garotos com Duchenne. Mas há outra coisa também. Nós vimos que levantar os braços nos garotos com Duchenne exige muita atividade dos bíceps, que é o músculo da parte frontal do braço. Nós também vimos a parte posterior deltoide, que ela também é utilizada. Então, estes são dois músculos compensatórios. E nós também já vimos isso. Porque quando nós pedimos aos garotos para eles levantarem os braços para a lateral, o que eles fazem normalmente, nós demos uma escala para eles, mas se eles estão curvando os braços para poder levantar algo, nós damos o número 2. E esse 2, o músculo, o bíceps e a parte posterior, ou melhor dito, anterior do deltoide, também é ajustada para poder realizar essa tarefa. Esse é um movimento que eles fazem, mas se vocês verem essa movimentação em casa, imaginem isso em casa. Nós medimos isso em casa por alguns dias durante a semana e nós pedimos a eles para que eles pudessem realizar diferentes tarefas para levantar pequenos objetos. Objetos como uma caixa de fósforo, que é bastante leve com a parte posterior do braço. E aí nós podemos contar quantas vezes os garotos trabalharam com esta parte mais baixa de movimentos de braço. Isso quer dizer que eles estavam ao nível de mesa, ao nível de cadeira de rodas. E quanto tempo eles estiveram na seção intermediária, ou seja, da mesa até a metade do braço, do ombro, ou até as seções do ombro. Então, nós vemos isso no grupo 1. Não muitos garotos estavam levantando os braços muito alto, mas quando você vê a progressão da doença, a gente passa aqui para um menor poder muscular que se reflete nessa escala que está aqui listrada, porque eles não têm capacidade de levantar os braços. Já perderam essa capacidade, eles não conseguem levar o copo à boca ou aguentar o peso do cotovelo. Então, nós podemos medir a maioria dessa atividade desses garotos e que foi feita sobre uma mesa, que é muito difícil para eles. Despende muita energia, mas essa extensão de utilização do braço vai sendo reduzida nos movimentos 3D. As mudanças que ocorrem entre o nível mais baixo para o nível médio é um grupo 1 que ainda é possível, mas nós também podemos ver que há poucas mudanças para esse nível mais baixo. Então, os garotos estão utilizando os braços deles cada vez menos e menos e menos. E se eles não conseguem nem mesmo levantar os braços,
acima do limite do ombro, eles não conseguem fazer isso várias vezes ao dia porque é muito cansativo para eles. O fato de você não estar utilizando ele muito em diferentes direções significa que o braço vai ficando enrijecido. E nós fizemos essa medida com ao redor de 200 garotos e homens sobre o enrijecimento e nós conseguimos contar, medir a quantidade, a proporção de enrijecimento que eles experimentaram. Nós temos o estágio inicial, estágio tardio, um estágio já inicial de perda de movimento e um estágio mais avançado com a perda total de movimento. Vocês podem ver pela cor que isso vai aumentando cada vez mais de acordo com o avanço da doença. Vocês podem ver que está numa cor mais escura, em negro. Aqui vocês podem ver o enrijecimento. E combinado com esse enrijecimento, nós também vimos um aumento de dor nos braços. Então vocês podem ver a intensidade e a frequência das dores que sentiram, que isso vai aumentando durante os estágios. Nós acreditamos que isso também é responsável pelo enrijecimento do braço. Então uma das coisas que nós queremos desses garotos e homens é fazer com que eles movimentem os braços de uma forma bastante normal, de forma que eles não precisem utilizar tanta força nem os músculos, mas reduzir a dor e o enrijecimento, mas também reduzir a dependência, porque eles podem fazer muito mais coisas sozinhos e eles se tornam menos dependentes. Então, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que a força muscular é menor comparada ao controle e que a tarefa da estimulação muscular é ao redor de 100% essa ativação. Então, essa dor e o enrijecimento vai reduzindo de acordo com a performance dos braços. Então, essa dor e esse enrijecimento vão reduzindo a performance do braço. A participação social é reduzida de acordo com o aumento dos estágios. Nós sabemos que há músculos compensatórios que são ativados para poder realizar essas tarefas. E vocês podem ver aqui uma foto muito legal de um garoto. Ele está mostrando aqui todo o seu mecanismo. Veja a forma, ele está dobrando o braço para poder levantá-lo ao nível do ombro. Mas você pode observar outra coisa. Vocês podem observar que ele está curvando o outro braço que está pendendo para o lado direito para poder conseguir fazer com que ele levante o outro braço. Então não é somente o mecanismo do braço, é um mecanismo compensatório no tronco. Então há formas sofisticadas que nós podemos ver isso com o mesmo experimento que foi feito com o tronco de garotos e homens. Nós pedimos a eles para poder levantar os braços de forma estrutural, mas não de forma padronizada, mas como se estivessem bebendo algo. Vocês podem ver no plano frontal, vocês podem olhar, quando nós vemos o rosto do garoto, vocês podem ver o lado que ele está erguendo o braço, que está quase igual ao outro braço. Então todos os movimentos, especialmente nesse movimento que tem um alcance maior, um alcance mais distante. Então, quanto mais longe o objeto está que eles precisam alcançar, mais compensação se faz necessária, não somente no movimento, mas na ativação muscular. E, novamente, se você olhar nessas barras verdes escuras, vocês podem ver a estimulação muscular do tronco e os músculos abdominais, que são mais utilizados do que os quadros em amarelo, que se referem aos músculos saudáveis. Nós podemos perceber a fadiga do tronco durante um dia, durante toda a atividade do braço. Eu quero explicar algo sobre essa foto, porque você está olhando para um garoto com Duchenne. Este não é um dos meus garotos, foi tirada da web, mas é uma foto bastante ilustrativa. O garoto está feliz, mas eu não estou muito feliz sobre ele, porque você pode perceber que ele está alinhado com o joystick lateral. Outra coisa que está óbvia é que os pés dele não estão em boa posição, ou seja, ele está nessa posição de livro aberto dos membros posteriores. Você vê que a cadeira dele, ele tem abdução de cadeira para o lado.
ele está deslizando um pouco na cadeira, ele não consegue estabilizar a posição dessa forma, porque você pode dizer que ele está segurando o braço direito entre o descanso de braço e o tronco. Então ele não consegue estabilizar, ele só se estabiliza dessa forma, com essa pressão, mas ele não consegue utilizar o braço. Então há um desuso desse braço por causa dos efeitos, porque ele não está sentado de forma estabilizada na cadeira de rodas. E em uma apresentação formal há 2 meses atrás, quando eu mostrei para vocês os exercícios, há 2 dias atrás, quando eu mostrei para vocês os exercícios, eu falei sobre a forma errada de se sentar, a influência negativa que isso tem para o coração e para os pulmões, que pode causar dor e também pode causar escolioses, mas também pode influenciar na extensão das atividades do braço. Então não é apenas o tronco, nós precisamos estabilizar também as pernas, e isso é algo necessário para poder ter um excelente uso, uma ótima utilização dos braços. Então, as soluções que eu dei para vocês há 2 dias atrás para estabilizar os pés, que foi através de sapatos acima do tornozelo. Veja a foto que eu mostrei aqui do garoto feliz. Ele está usando os sapatos errados, eles não têm sapatos que protegem do tornozelo para baixo. Próximo item, a cadeira que ele está utilizando. Veja esse suporte para os joelhos. As pernas não vão ficar naquela posição de livro aberto que nós vimos na foto e vão ficar na posição correta. E também existe a possibilidade de ter um apoio melhor para o tronco com esses apoiadores aqui. Então vocês podem ver que não está no plano horizontal, isso pode até corrigir a pelve sentando de maneira correta. Então tudo isso ajuda a estabilizar ao sentar na cadeira de rodas, mas também ajuda a melhorar a função do braço. Há alguns suportes de braço que são comercializados. Eu vou mostrar alguns para vocês que eu peguei da web. Um deles é da Holanda, que nós temos, que é chamado de Going, e outro que é dos Estados Unidos, que é o Jayco. Se vocês olharem para eles, eles têm a mesma promessa, eles parecem promissores, mas vocês também podem ver que mostra apenas um lado, foi colocado de apenas um lado do corpo. Se vocês olharem para esta foto do lado direito, embaixo, vocês vão ver que este garoto já está alinhado com o descanso de braço. E este é o risco que você pensa que você pode ter se você der apenas um suporte de braço para eles. O risco que existe é de um desenvolvimento escoliótico nesse braço, daquele outro braço que não vai ter o suporte. O problema com esses suportes de braço é que se você coloca eles dos dois lados, eles não são estáveis o suficiente, porque eles ficam ali flutuando, eles permitem que o braço fique solto. Então, o uso é limitado. Também está limitando o uso para que vocês... O fato de que você possa utilizar o seu braço o dia todo e ter uma postura melhor para poder ajudar em todo tipo de atividade com o seu braço. E nós estamos trabalhando em um novo tipo de suporte de braço, que é chamado de Human Arm, é colocado nos dois braços, e uma das coisas que nós vimos quando nós fizemos o teste disso, também com todo tipo de movimentos para poder fazer as medidas, é que o tronco estava bastante estável nessa posição, e o garoto não precisa aqui se inclinar para poder trabalhar com o braço. E isso não está numa posição, ele também não está numa posição escoliótica. Então, provavelmente foi feita a redução do manuscrito pela Mariska. Mas eu acredito que vocês precisam ver essa posição estabilizada para sentar, que pode ser ajudada por um suporte de braço. E que não necessariamente precisa utilizar o braço humano, mas talvez outros suportes de braço que possam ajudar a ter uma posição estável enquanto estão utilizando a cadeira de rodas, mas não utilizem isso por muito tempo, apenas de um lado do braço.
porque nesse caso você vai ter que lidar com o fato de que você está com uma posição escoliótica. Nós também estamos trabalhando no desenvolvimento de novos prototipos. Essa aqui é uma foto muito antiga, eu vi as novas hoje, mas elas ainda não estão prontas para poder mostrar, porque eu ainda não tenho a permissão para mostrar isso. Mas são um pouquinho mais legais do que esses que vocês estão vendo aqui. Ele está preenchendo esse gap, essa necessidade dos garotos para que eles tenham independência. Então, isso faz com que os braços fiquem mais leves. Isso é o que vocês podem ver no slide anterior. E também garotos mais velhos e homens jovens podem utilizar isso. É uma das soluções que nós damos para ele, que nós apresentamos para eles. Quando nós pedimos que eles movimentem os braços em todas as direções e todas as formas para treinar os braços para realizar as atividades diárias, mas eles precisam desse suporte para o braço, porque eles estão utilizando isso para realizar as tarefas, porque sem esse suporte eles vão ter muito cansaço pela manhã e principalmente no momento do café da manhã. Agradeço muito por sua atenção e estou aberta a perguntas.